Muito obrigado pela presença de todos, pelo apoio constante, pela possibilidade da prática em conjunto. Hoje nós vamos iniciar o texto Fukan Zazen-gi, de Mestre Dogen. Nós iniciamos esse grupo de estudos com Hannya Shingyo. Foram 9 encontros, são mais de 9 horas de conteúdo estudado. E com Hannya Shingyo nós pudemos ver todas as bases dos ensinamentos budistas, né? Em seguida, nós conhecemos um pouco sobre a história do Mestre Dogen, sobre a sua jornada na China, alguns episódios marcantes, para então agora a gente começar a estudar um dos textos mais fundamentais para a nossa prática do Zazen, que é o texto Fukan Zazen-gi. Como este encontro é o primeiro que a gente estuda o Fukan Zazen-gi, eu peço permissão então para poder lê-lo inteiro, né? Ele não é um texto muito longo, mas também não é tão curto quanto o Hannya Shingyo. Então, tomarei alguns minutos do nosso tempo. No nosso material de estudo eu coloquei o Fukan Zazen-gi na versão romanizada. Quem quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Fukan Zazen-gi. Tazunuru ni sore domo to enzu ikade ka shusho karan shujouji zai nanzo kufu o tsuya-san iwan ya zentai haruka ni jinnai yoizu tare ka hoshiki no shudan o shinzenおよそ道場を離れず兄修行の客ともちうるものならんやしかれども合理もさあれば天地はるかに隔たり異順わずかに起これば奮然として真を失すたとえ絵に誇り語に豊かにして別地の質を得同一心を諦めて焦点の思域を越し入道の変容に商用すといえどもほとんど出身の活路を喫消すいわんやかの気温の承知たる短座6年の小石三菱少林の真因を伝うる面引く際の生命なおきこゆ故障すでにしかり根人なんぞ弁ぜざるゆえにすべからくことを尋ねご王の下教求すべしすべからくエコー変象の大法を学すべし新人次年に脱落して本来の面目厳然せん陰物事を縁と欲せば急に陰物事を務めよそれ三千は上質よろしく恩時季節あり荘園を放射し万事を休息し善悪を思わず是非を関することなかれ真意識の運転をやめ瞑想観の識量をやめてサブッとを図ることなかれ兄座がにかからんや世の常偽装には厚く座もっと敷上に布団を持ちうあるいは結果不座あるいは半下不座いわく結果不座はまず右の足を持って左のももの上に案じ左の足を右のももの上に案ず半下不座はただ左の足を持って右のももを押すなりゆるく得体をかけてせいせいならしむべし次に右の手を左の足の上に案じ左の棚心を右の
棚心の上に暗示上の大棒仕向いて挨拶そう、すなわち昇進短座して左にそば立ち、右に傾き、前にくぐまり、尻へに仰ぐことを得ざれ。耳と肩と対し、鼻と補助と対せしめんことを要す。下上の上着とにかけて紳士愛つけ目はすべからく常に開くべし。微速かすかに通じ真相をすでに整えて喚起即し、左右養心してごつごっとして作情して、この不思量定を資料せよ。不思量定遺憾が資料せん。非資料これすなわち座禅の妖術なり。いわゆる座禅は正禅にあらず、ただこれ安楽の訪問なり。菩提を偶尋するの首相なり。公安現状、らろういまだ至らず。もしこの意を得ば、竜の水をうるがごとし、虎の山に夜に似たり、まさに知るべし消防おのずから厳然し、根山まず極楽することを、もし座よりたたば徐々として身を動かし、安定として立つべし。卒望なるべからず、かつて見る眺望王将左脱流房もこの力に一任することを言わんや、また士官心追を念ずるの天義法見坊か統合するの紹介も今だ。これ資料分別のよく下するところにあらず、兄人図首相のよく知るところせんや、葬式の他の意義たるべし。なんぞ知見の危機の規則にあらざるものならんや。しかればすなわち上知家具を論ぜず、理人論者を選ぶことなかれ。先日に工夫せばまさにこれ弁道なり。首相の図から善なせず、思考さらにこれ病状なるものなり。およそそれ次回他方祭天統地等しく仏鎮を実し、もっぱら修風を欲しいままにただ他座を務めてごっちにさえらる万別千差というと、いえども士官に三千弁道すべし。なんぞ自家の座上を忘却して乱れに他国の人教に狂来せん。もし一方誤れば当面に咲かす。すでに妊娠の気を得たり、虚しく婚姻を渡ることなかれ。仏道の要機を本人すたれか、乱りに石化を楽しまん。しかのみならず、行した僧侶のごとく運命は伝行に得たり。祝骨董して、すなわち空自主有にすなわち失す恋願わくは、それ山岳のコール久しく模造に倣って侵入を怪しむことなかれ。直視端的の道に精進し、哲学無意の人を賛起し、仏々の菩提に合闘し、そその三昧を適し、生を久しく陰もなることをなせば、すべからくこれ陰もなるべし。法蔵おのずから開けて、需要如意ならん。Este é o texto completo
original do Fukan Zazen-gi. O texto Fukan Zazen-gi foi escrito por Dogen pela primeira vez no ano de 1227, logo assim que ele retorna da China, da sua viagem à China, né? Ao contarmos a idade de Dogen na forma antiga de se contar, né? Ele teria 28 anos, né? Essa forma antiga de se contar a idade, o ano em que se nasce, se tem um ano. E com a passagem do ano, com a virada do ano, todas as pessoas simultaneamente acrescentam um ano de vida. Então, 1200, apesar dele estar nascido, né, em 1200, nessa contagem, em 1227, ele já teria 28 anos. Foi a idade em que ele escreveu pela primeira vez esse texto do Fukan Zazen-gi. Essa primeira versão do Fukan Zazen-gi nós chamamos de Shinpitsubon, a versão escrita pelo próprio Dogen, né? Não que as outras versões não tenham sido escritas por ele, né? Mas em 1233 ele teria, possivelmente nesse ano, ele teria atualizado essa versão do Fukan Zazen-gi com alguns ajustes no texto, né? Essa versão atualizada, ela foi descoberta há alguns anos. Eu não sei dizer o ano em que ela foi descoberta, mas foi descoberta muito posteriormente, né, a Dogen ter falecido. E essa versão nós chamamos de Tenpukubon, que é a versão que nós utilizamos atualmente, né? Pode ser que existam algumas variações na leitura dos caracteres, porque esse texto Dogen escreveu em chinês, ele não escreveu em japonês. Então, apesar de o japonês utilizar os caracteres chineses na sua escrita, o idioma japonês ele acrescenta alguns outros caracteres próprios, criados no Japão, para auxiliar a leitura desses caracteres. Então, a maneira como você passa um texto puramente chinês para essa leitura em japonês, surgem algumas variações na leitura, né? Então, é possível também encontrar algumas variações na leitura do texto, quando a gente vê o texto romanizado ou o texto em japonês, né? O Dogen escreveu o Fukan Zazen-gi em um estilo chamado Shirokuben-rei, né? A gente pode chamar de Shirokuben-rei Bun ou Shirokuben-rei Tai, que é uma forma de se escrever os versos em pares, de 4 caracteres depois de 6 caracteres, né? 4, 4, 6, 6. E ele usou uma estrutura tradicional de dividir o texto em 3 partes, né? A primeira é Jobun, que é a introdução do texto, que apresenta a ideia principal do texto. Depois o Shoushubun, que é a parte central, onde ele vai desenvolver toda essa ideia, onde ele vai apresentar o ponto mais importante. E Ryuzubun, que é a conclusão, em que ele vai apresentar, aqui no caso do Fukan Zazen-gi, quais são as virtudes da prática do Zazen, por que as pessoas deveriam praticar o Zazen, né? Outros textos também acabam sendo divididos nessa estrutura, né? É uma estrutura comum de se dividir os textos budistas na antiguidade. Hoje eu trouxe os 4 primeiros versos, 4 primeiras sentenças, para a gente poder conhecer um pouco melhor
esse ambiente que é o Fukan Zazen-gi, né? São 4 linhas só, mas eu acredito que vai ter bastante material para a gente poder estudar. Então, na página 4 do material de estudos, a gente tem essas linhas. Antes de tudo, né, o nome Fukan Zazen-gi, né? Esse Fu do japonês amaneko, ele significa universalmente, abrangentemente. O Kan significa sugerir, né? Sugerir algo para alguém. Zazen é a prática do dhyana, sentado, né? A prática do zazen. E gi é a forma, a formalidade, né? Fukan Zazen-gi pode ser entendido como a sugestão para que todos possam praticar o zazen. Como eu falei, esse texto ele foi escrito em chinês. Então, possivelmente, ele usou esse texto para instruir as pessoas, os estudantes próximos a Dogen, né? Os monges estudantes próximos a Dogen. Pensando no fato de que, primeiro, encontrar pessoas que pudessem ler em chinês já era algo não muito fácil, né? Ainda mais num conteúdo como o de Dogen, né? Nós temos várias traduções, tanto para o inglês, para o português e para vários idiomas do Fukan Zazen-gi. E comparando essas traduções, a gente pode perceber algumas diferenças nos textos, né? Isso primeiro porque a tradução do Fukan Zazen-gi é algo realmente muito difícil. Dogen, ele utiliza os caracteres de uma maneira bastante livre, né? E fora do padrão. Por isso, muitas palavras que ele coloca, se não forem compreendidas da maneira correta, podem causar confusões, né? Então, ele usa algumas palavras com outros significados que precisam ser entendidos de acordo com o contexto, né? Ele faz muita citação também no Fukan Zazen-gi, em todos os outros textos de Dogen também, né? No Shobogenzo também não é diferente. Os diversos capítulos do Shobogenzo também existem citações e ele realmente retira partes de textos antigos e coloca no Shobogenzo da mesma maneira, né? Ele faz recortes de textos antigos, né? Na primeira linha, Tazunuru ni sore, doumoto enzu, ikadeka shushou o karan. Tazunuru, essa primeira palavra, Tazunuru, no japonês contemporâneo, no japonês comum, Tazuneru significa perguntar algo, né? Só que aqui ele utiliza o caractere de origem, né? Ele está dizendo aqui que a partir de agora ele vai falar sobre o ponto principal, o que é a origem, o que é mais importante. Esse primeiro caractere que aparece na linha 1, ele significa o surgimento, a origem. Então, a partir daqui, ele vai explicar o que é o mais essencial. Nessa primeira linha, ele já dá a resposta de todas as questões que possam existir no decorrer da prática, né? E principalmente na palavra seguinte, né? Doumoto enzu. Doumoto enzu. Algumas leituras também podem ser como Dohon enzu, mas geralmente a gente lê Doumoto enzu. Do é um caractere bastante familiar para muitas pessoas, mesmo fora do Japão. A palavra do está muito presente nas artes japonesas, como Judo, Kendo, né? Judo, que é a arte da flexibilidade, né? Que é o nosso Judô, né? Em português. O Kendo, que é o caminho da espada. O Kado, que é o das flores. Kodo, que é o do perfume. Shodo, que é o caminho da escrita. Aikido, o caminho da harmonização da energia, né? Todas essas
essas artes japonesas que tem o do no final utilizam esse caractere que significa caminho, né? No entanto, o Dogen aqui ele utiliza o caminho não só como via de prática, mas esse do ele significa Anuttara Samyaku Sambodai. Nós vimos já esse termo no Hanya Shingyo, né? Anuttara Samyaku Sambodai Koshinhan, né? Ele aparece no Hanya Shingyo. Anuttara Samyaku Sambodai, que do sânscrito vem Anuttara Samyaku Sambodhi, significa o despertar supremo, aquele despertar que não tem nada superior a esse despertar, né? É o despertar mais abrangente, digamos assim, mais superior, ao despertar verdadeiro, o despertar completo. Esse é o significado da palavra do, né? Portanto, o do, aqui nesse contexto, ele significa o despertar, o satori. Ele significa a realidade manifesta aqui e agora, da maneira como ela se manifesta. Todos os fenômenos na mais naturalidade possível. A mais naturalidade possível, até é redundante falar, porque a maneira como os fenômenos se manifestam é a única maneira possível de os fenômenos se manifestarem, né? Não há nada diferente, nada em desajuste com a manifestação dos fenômenos aqui e agora, né? Esse é o significado da palavra do. Moto significa originalmente. A palavra aqui nesse sentido a gente pode entender como originalmente. Enzu, en, o primeiro caractere en, ele significa círculo, né? A moeda japonesa é chamada en, né? Em português nós dizemos iene, mas em japonês é exatamente esse mesmo caractere, en, que significa círculo. A moeda de 5 ienes japonesa é um círculo com um furo no meio, representando justamente essa circunferência sem princípio e sem final. Aqui no Japão, a maneira de lidar com o dinheiro é bastante interessante. É muito mais comum do que em outros países. Aqui no Japão, nós considerarmos o dinheiro como algo que precisa circular. Então, é muito comum você ver casos em que as pessoas ofertam envelopes com dinheiros como presente, como felicitações, né? Ou como pêsames, por exemplo, no caso de um falecimento na família. E esse dinheiro que é entregue um dia, posteriormente, essa pessoa que recebe, ela vai passar também o dinheiro para outras pessoas nessas situações semelhantes, né? Por isso, essa ideia de circularidade, de círculo, né? De rotatividade. A palavra en significa exatamente círculo, né? É muito comum nós encontrarmos algumas pinturas, né, ligadas ao Zen, que é um círculo feito com pincel em tinta preta, né? Esse círculo se chama Enso. Ele indica justamente que não há princípio e não há fim. Na manifestação da realidade aqui e agora, não há princípio, não há final. Existe o ponto do momento aqui e agora, da maneira como os fenômenos se manifestam. Não há qualquer interferência, não há qualquer ruído, não há qualquer desajuste. O círculo, como forma perfeita, ele representa todos os fenômenos agindo de acordo com a naturalidade dos fenômenos agirem. Z, que é o caractere seguinte do en, ele em japonês significa touro e significa passar por, perpassar algo, transpassar algo, né? To, moto, enzu, quando compreendidos de maneira conjunta, significa o caminho é originalmente perfeito, completo e perpassa
todas as formas de existência. O despertar, o nirvana de Buda Shakyamuni, ele perpassa todas as existências, por todos os fenômenos. Essa realidade manifesta aqui agora se manifesta de maneira completa, sem qualquer falha, sem qualquer ruído, sem qualquer desajuste. É exatamente a mesma coisa que Buda Shakyamuni proclamou no momento em que ele atinge o despertar. Em um estado de esquecimento da sua própria identidade, que é uma identidade criada, é uma identidade provisória. Em um momento de esquecimento dessa identidade, Buda Shakyamuni, quando o brilho da estrela da manhã toca a sua vista, quando ele recebe esse estímulo, ele percebe a vacuidade, ele percebe a falsidade dessa identidade. E assim ele realiza que todos os fenômenos aqui e agora, eu, a grande terra, todos os seres simultaneamente, somos o caminho. Não há uma relação sujeito e objeto, ou seja, de um sujeito que observa um fenômeno e de um fenômeno que é observado por um sujeito. Essa relação, se fosse verdadeira, não teria a menor possibilidade de a realidade manifesta ser da maneira que ela é aqui e agora. Ikadeka Shusho Karan. Shusho, a palavra Shusho, eu deixei separado para vocês poderem encontrar as palavras que eu estou falando, Shu é o caractere que a gente usa na palavra Shugyo, que significa a prática, Sho significa o despertar, Satori, a realização. Quando a gente encontra esses dois caracteres juntos, Shusho, nós estamos falando de prática e despertar. No ponto de vista de Dogen, prática e despertar não são coisas separadas. Não há um fenômeno que não exista na realidade perfeita e completa, manifesta no aqui e agora. Não há nenhuma possibilidade de qualquer fenômeno existir fora dessa manifestação do aqui e agora. E nessa primeira frase, eu tentei uma tradução. Não considerem essas traduções que eu estou colocando como definitivas, tá? São traduções que eu estou trabalhando e que são apenas apontamentos para a gente entender o que cada frase coloca. Eu ainda coloquei alguns colchetes e parênteses para acrescentar alguns significados que estão nas entrelinhas do texto, para ficar mais fácil para a gente poder entender. Então, essa primeira frase, Tazuru ni sore doumoto enzu ikade ka shusou karan. Ao buscar, esse Tazuru ni sore, esse ponto original, percebe-se que o caminho é originalmente completo e perfeito. Então, como que pode haver a distinção entre prática e o despertar? Na segunda metade dessa frase, Ikadeka Shusou Karan, ele está questionando como que a gente pode, percebendo a realidade manifesta de maneira completa e perfeita como ela é, manifesta no aqui e agora, como pode então existir a separação entre prática e despertar, Na segunda frase, Shujou jizai nanzo kufu o tsuyasan. Shujou, shu, esse primeiro caractere shu, ele é o caractere que nós utilizamos para shukyo. Shukyo é o termo que, se traduzido de acordo com o dicionário, significa religião. Mas
não tem como nós entendermos o budismo a partir do princípio ocidental de religião. No Ocidente é muito comum a discussão de que se budismo é religião ou não. Não existe discussão mais inútil do que essa, né? Discutir se budismo é religião, se budismo é filosofia, se budismo é prática de vida. Budismo é budismo. Não tem como entender o budismo a partir do ponto de vista ocidental, da filosofia ocidental, da religiosidade ocidental, né? Shu, da palavra shukyo, ou de shujo, como aqui na frase número 2, essa palavra shu significa aquilo que é a verdade absoluta, aquilo que é a realidade absoluta, aquilo que é imutável, a realidade que é imutável, né? Ora, a realidade manifesta como ela está aqui agora, todos os fenômenos agindo como eles agem aqui agora, eles são a realidade perfeita e última. Eles são o ponto de origem. Todos os fenômenos manifestos no aqui e agora são perfeitos completos, né? E apesar de a gente entender que todos os fenômenos são transitórios, são impermanentes, porque tudo se transforma justamente por conta da vacuidade, né? Como nós vimos no Hanya Shingyo, a manifestação pontual aqui e agora de todos os fenômenos, ela é como ela é. E não há como a gente mudar isso pela nossa própria vontade, né? Se eu faço esse som e todos vocês estão com a audição saudável, invariavelmente vocês vão ouvi-la, né? Vocês querendo ouvir ou não. Se vocês abrem os olhos, invariavelmente, vocês querendo ou não, vão ver as formas e as cores que estão diante dos olhos de vocês. Não existe a possibilidade de, por exemplo, eu fazer assim com a minha mão, né? E vocês verem o lado oposto da minha mão, né? Agora, se eu faço assim, não existe a menor possibilidade de vocês verem a palma da minha mão. Vocês compreendem? No momento em que eu giro a minha mão, automaticamente a realidade manifesta aqui agora, como vocês a percebem, invariavelmente vai ser exatamente a mesma. Vocês conseguem perceber? Se eu faço assim com a minha mão, ninguém vai ver a minha mão aberta. Alguém vê a minha mão aberta? Em algum momento a minha mão aberta, ela sobra na vista de vocês? Então, se eu faço assim, se eu abro a minha mão fechada, em algum momento vai sobrar nas percepções de vocês, em algum lugar. Essa realidade, que é imutável no sentido de nós não termos nenhum tipo de controle sobre ela, né? Isso é Shu. É o princípio do que se entende por religiosidade do ponto de vista budista, né? O budismo trata disso. É isso que nós temos que estudar no budismo. Essa verdade. Né? Quando Dogen fala que estudar o budismo é estudar a si mesmo, ele fala exatamente desse ponto. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo e ser iluminado por todos os fenômenos. Né? Quando eu pego a folha de papel e movimento ela assim, todos vocês vão ver exatamente os fenômenos se manifestando da maneira como eles se manifestam. Não existe a possibilidade de vocês verem qualquer outra coisa diferente disso. Não existe a possibilidade de vocês escutarem qualquer outro som que não seja o som manifesto aqui agora. Se vocês colocarem chá na boca, né? Não existe a menor possibilidade de vocês sentirem qualquer outro gosto senão o de chá. Essa é a verdade de estudar a si mesmo, estudar todos os fenômenos e esquecer de si mesmo.
Jo, né? Essa palavra Jo significa subir em, empilhar algo. Ou seja, ele está falando sobre a realidade, né? Na realidade, né? Na origem de todas essas manifestações, né? Jizai é livre, a existência é livre. Toda essa realidade, toda essa verdade, ela é livre. Ela não possui amarras. E nós, como parte dessa manifestação, também não possuímos nenhum tipo de amarras, nenhum tipo de correntes que nos prendam em algum lugar que nos faça estar em qualquer lugar que não o aqui e agora. Compreendem? É um pouco complexa essa frase, ficou um pouco complexa essa frase, mas né, não existe nenhuma possibilidade de nós não estarmos presentes com todos os fenômenos aqui e agora. Nanzo kufu o tsuyasan. Então aqui ele coloca outra pergunta, né? É a mesma pergunta no final das contas, né? Mas a palavra kufu significa agir, né? Mover sim em prol de resolver alguma coisa. Trabalhar em cima de alguma coisa, né? Quando nós utilizamos essa palavra em japonês, nós estamos falando para a pessoa buscar alguma maneira para resolver alguma coisa. No contexto nosso, do Zen, essa palavra kufu, ela significa a prática, né? É uma das palavras que nós utilizamos para a prática, no sentido de compreender como lidar, o que é a realidade manifesta, né? Então, Shujou Jizai Nanzo Kufu o Tsuyasan. A verdade, ela é livre, completa, perfeita e perpassa por todos os fenômenos. Vejam que ele está basicamente repetindo o que ele colocou na primeira frase, né? Não poderia ser diferente, né? Não existe outra coisa para ser dita. Não existe outra coisa para ser estudada, né? Então, todos os textos budistas de mestres verdadeiros, eles vão dizer sempre a mesma coisa com palavras diferentes. A manifestação da realidade aqui e agora, completa, perfeita, que perpassa todos os fenômenos. Então, por que buscar os meios, né, os estudos e as práticas para realizá-lo, né? Tsuyasan significaria gastar algo, né? Gastar a sua energia, tempo em algo, gastar a sua prática em algo, trabalhar em cima de algo, né? Dogen, quando ele foi... Dogen foi para a China justamente para tentar compreender com a sua própria experiência o que é todos os seres terem a natureza Buda. Quando a gente vê em alguns lugares falando que ninguém sabia responder a pergunta de Dogen, né? Quando ele estava no Monte Hiei ainda, como no início, né, da sua jornada, ele perguntava para as pessoas, né, se todos os seres já possuem a natureza Buda, então por que nós precisamos praticar? Então é comum a gente encontrar alguns lugares dizer que ninguém sabia responder essa pergunta para o Dogen, né? Não é bem assim, né? A gente não pode também achar que nesses mais de 1.000, quase 2.000 anos de prática, de existência do budismo, né, não haveria ninguém que de fato soubesse a resposta disso. O que Dogen questionava era que a maioria das pessoas, dos mestres e dos praticantes, não compreendiam essa realidade de todos os seres possuem a natureza Buda, senão apenas de maneira intelectual. A compreensão intelectual não passa de palavras, né? Não passa de compreensão de significados, de termos que nós, seres humanos, criamos, né? Que são as palavras. Então, Dogen, ele queria compreender isso com o próprio corpo. Ele queria realizar essa realidade. Como, por exemplo, alguém que tenta descrever
para você o gosto de suco de laranja sem que você tenha experimentado o suco de laranja, né? Você pode ler quantos manuais forem necessários para entender o sabor do suco de laranja, mas até o momento de você saborear a acidez e a doçura do suco de laranja, você não vai, de fato, realizar o que é o suco de laranja. A compreensão intelectual do budismo é uma coisa. É uma ferramenta que nós precisamos utilizar para melhorar a transmissão dos ensinamentos. As palavras não são os vilões da história. As palavras não passam de ferramentas que, se bem utilizadas, contribuem para que outras pessoas possam caminhar no caminho correto. A realização jamais vai ser por meio da compreensão intelectual do significado das palavras, e sim pela realização, pelo esquecer de si mesmo. Esse é o único caminho. No entanto, como muitos já podem ter percebido, apesar de o Zen dizer que está além das palavras, é uma das tradições que mais deixou textos escritos, né? Inúmeros mestres escreveram centenas e centenas de páginas, né? Dogen mesmo, por exemplo, são quase 100 capítulos só do Shobogenzo, sem contar os demais textos de Dogen, né? Apesar de o Zen proclamar que a realidade está além das palavras, a utilização das palavras é fundamental. E quando um praticante ele experiencia algo na prática dele, a validação dessa experiência por parte de seu mestre vai ser por meio da palavra. Não existe outra forma. Por isso, as palavras são ferramentas que precisam ser bem utilizadas. No entanto, Dogen questiona. Já que a verdade ela é livre, completa, perfeita e perpassa por todos os fenômenos, então, por que eu deveria buscar meios para realizar o despertar? Se todas as coisas já são perfeitas e completas do jeito que elas são, por que eu deveria praticar? Né? E eu dou a resposta, que é a mesma resposta que já existia na época, que é: a própria prática é o despertar. Mas falando assim, não significa absolutamente nada. É necessário realizar, cada praticante realizar essa verdade por conta própria. Na terceira linha, Iwan ya zentai haruka ni jinnai o izu, tareka hoshiki no shudan o shinzen. Aqui a gente tem bastante coisa para tratar. Iwan ya seria algo como ainda assim, além disso, digo mais. Né? Zentai, aqui significa, na forma literal, significa o corpo todo o corpo, né? Mas eu acredito que a gente possa entender também como o fenômeno, todos os fenômenos manifestos, né? Iwan ya haruka ni jingai o izu. Haruka ni significa longe de algo, né? Entender ele de maneira isolada não ajuda muito, mas Jin-ai significa poeira e impurezas, né? Esse termo Jin-ai, ele vem de um episódio, né? Uma das primeiras citações que Dogen traz nesse texto. Jin-ai vem do episódio do sexto patriarca, né? Depois de Bodhidharma, né? Bodhidharma trouxe o Zen para a China, e o sexto patriarca desde Bodhidharma é Enno Zenji, né? Daikan Enno Zenji. Enno Zenji, ele nasceu
e muito cedo ele perdeu o pai, né? Então ele passou a trabalhar vendendo lenha para ajudar a mãe dele com as economias, né? Muitas pessoas falam que Daikan Eno ele era iletrado, né? Mas a gente já sabe que o pai de Daikan Eno era um oficial da corte, algum tipo de oficial da corte. Então, possivelmente, ele sim compreendia os caracteres, ele sabia ler, né? Mas, como é muito comum nas culturas da Ásia você rebaixar a si mesmo perante os outros, eu acredito que talvez essa fama de que Eno fosse iletrado acabou permanecendo, né? Mas enfim, ele certa vez que ele estava colhendo lenha para vender, ele escutou alguém recitando o Sutra do Diamante, e uma dessas frases do Sutra do Diamante fez com que ele realizasse, que ele compreendesse e despertasse. Então ele passa a buscar um mestre verdadeiro para certificar essa compreensão dele. Ele chega até o mosteiro onde o mestre dele era o abade, né? Não está me saindo o nome agora. Daiman Koninzenji, né? Koninzenji. Onde o Koninzenji ele era abade. Enozenji ele entra para o mosteiro como um auxiliar, nem como praticante, nem como monge, né? Mas sim como um auxiliar na cozinha, descascando, né? Pilando o arroz. E certa vez, Koninzenji, para escolher o seu sucessor, ele então propõe para que os praticantes, né, era um mosteiro grande com centenas e centenas de monges, né, ele propõe que os praticantes escrevessem a realização deles em forma de poema, para que ele pudesse escolher um sucessor. Mesmo tendo cerca de 300, 400 monges vivendo naquele mosteiro, havia um monge que era o líder, o que estava mais à frente de todos, que o monge chamado Jinshu, e que todos já o consideravam como o provável sucessor de Eno. De Koninzenji, né? E então ninguém escreveu esse poema, apenas o Jinshu acabou escrevendo esse poema, né? E ele escreveu o seguinte poema. Em japonês a leitura ficaria: Mi wa kore bodaiju, shin wa meikyōdai no gotoshi, jiji ni tsutomete hoshiki shi, jinnai o arashimuru koto nakare. Uma tradução possível talvez seria: este corpo é a árvore Bodhi, né? A mente é um espelho, brilhante como um espelho. Frequentemente devemos praticar limpando esse espelho para que não reste nenhuma poeira sobre o espelho, né? E como ele foi o único que escreveu esse poema, né, ficou colado na parede do mosteiro, Eno viu esse poema e pediu a ajuda de um monge noviço para que ele pudesse escrever a ideia dele, né? O mestre Koninzenji, ele de fato aceitou o poema do Jinshu, né? Apesar de ele compreender que não estava perfeitamente realizado, ele falou, nada mal. Mas o poema de Eno foi o que realmente fisgou o Koninzenji, né? O que realmente fez o Koninzenji perceber que o Eno de fato era uma pessoa desperta. O poema de Eno foi o seguinte: Bodai moto ju ni arazu,
命題もまた大にあらず。本来無一物。なんぞ陣内を払うをからん。Não há qualquer árvore bode. Também não há nenhum espelho brilhante. Originalmente, não há nada, não possuímos nada, não há nada, né? Honrai muichimosu. Originalmente, não há nada. Nanzo jinnai o harau o karan. Então, como nós poderemos limpar a poeira? Esse é o poema que pode resumir tudo o que o Zen Budismo tenta transmitir. A realidade perfeita aqui agora se manifesta da maneira como ela se manifesta. O círculo representa essa perfeição, sem qualquer tipo de ruído, sem qualquer tipo de separação, sem qualquer tipo de desajuste. Assim que essa realidade manifesta aqui agora se transforma, invariavelmente toda a realidade se transforma. Eu retorno. Se eu coloco a minha mão dessa forma e depois giro para esse lado, invariavelmente essa realidade vai se manifestar da maneira como ela se está manifestando. Vocês não vão ver nada diferente disso. Se eu trago a minha mão para fora da câmera, então, não existe qualquer lugar em que aquela paisagem, aquela manifestação anterior permaneça sobre essa existência, né? Imagine se nós precisássemos limpar a nossa vista toda vez que nós mudássemos a paisagem que nós estivéssemos vendo, né? Se nós precisássemos, de alguma maneira, trocar a nossa língua para cada novo alimento que a gente coloca na boca, né? Ou então, se nós precisássemos limpar os nossos ouvidos para cada novo som que fosse entrar no nosso ouvido, né? Não existe qualquer possibilidade de a realidade manifesta aqui agora não ser a única realidade em que nós estejamos inseridos. Isso que Enozendi quis dizer com a frase Honrai Muichimutsu. Não há nada. Originalmente não há nada. Então, se essa realidade já é perfeita, completa, não há nada que pôr nem o que tirar, onde então essa poeira, essas impurezas vão se estabelecer, né? Isso é uma crítica. Dogen traz essa referência como crítica às pessoas que acreditam que a realização se dá a partir de um determinado ponto, em que nós vivemos em uma realidade que não é a realidade do despertar de Buda, para então, em algum momento, nós passarmos a estar na realidade desperta de Buda, né? Ele fala que aqui e agora é o Nirvana de Buda. Buda já declarou isso quando ele despertou, né? Eu, a grande terra e todos os seres simultaneamente somos o caminho. Simultaneamente é o ponto mais importante dessa frase. Simultaneamente. Não há questão de passado, não há questão de futuro. Essa realização não é uma realização pontual em uma linearidade temporal. É aqui e agora. Dogen continua. Tareka hoshiki no shudan o shinzen. Então, quem crê nesses métodos de limpar essa poeira? Onde está essa poeira? Ele questiona, né? Então, a tradução que eu coloquei é, além disso, no corpo todo, né, nos fenômenos, não há qualquer resquício de poeira ou impurezas. Não existe a possibilidade de qualquer resquício ou impureza sobrar. Então, quem crê em qualquer método de purificar, né, o fenômeno, a realidade aqui agora, né? O-yoso tojo o hanarezu ani shugyo no kyakutou o mochiuru mono naranya. O-yoso a gente pode entender como então, com isso, né? Esse o-yoso também, ele é um jogo de palavras que Dogen coloca, né? Se nós fôssemos ler em japonês contemporâneo, no japonês comum,
nós leríamos Daito, seria a grande capital, né? A capital é o ponto central de qualquer nação, né? Então, o ponto principal que eu vou dizer agora, que ele coloca mais ou menos essa ideia, né? Tojo o hanarezu. Tojo significa o local aqui, agora. Não há possibilidade de estar distante do aqui e agora. Não existe como nós estarmos em outro lugar senão no aqui e agora. Ani é uma expressão de surpresa, né? de questionamento. Shugyo no kyakuto o mochiuru mono naranya. Shugyo é a prática, né? O praticar. Kyakuto é um jogo de palavras que ele faz com os caracteres de perna e cabeça, significando as pernas como um movimento para ir em busca de alguma coisa e a cabeça como movimento intelectual de compreender alguma coisa. Mochiuru significa utilizar-se de. Mono é aquele, a pessoa ou algo. E naranya é o questionamento. Então, nada, estando distante do aqui e agora, não existe a possibilidade de qualquer fenômeno estar senão no aqui e agora. Então, por que gastar a energia, por que esforçar-se, né, usando os pés e a cabeça, em busca de algo que não é o que está aqui e agora? Em outras palavras, retomando a frase número 3, então por que buscar métodos, utilizar-se de métodos que não o trazem para o aqui e agora? E é o que eu sempre falo. Não há estudo de budismo, não há palestra budista, não há ensinamento budista que não retorne sempre para o mesmo ponto. Qualquer ensinamento que não retorna exatamente para o mesmo ponto que foi o despertar de Buda Shakyamuni, isso é o que nós chamamos de Gedo. Que Dogen, né, chama de Gedo. Gedo significa fora do caminho. Qualquer prática, qualquer caminho, qualquer ensinamento que não te traga de volta para o que é a realidade manifesta aqui e agora, isso é o que Dogen chama de Gedo, aquilo que te coloca fora do caminho verdadeiro, né? Isso é muito importante nós termos em mente, né? De uma maneira geral, essas 4 primeiras frases, elas falam basicamente da mesma coisa, né? A realidade perfeita aqui e agora se manifesta da maneira como ela se manifesta. Não há nada o que acrescentar, não há nada o que subtrair, não há puro, não há impuro, né? Isso aqui é exatamente a segunda metade do Hanyashingyo, né? Então, se todos os fenômenos se manifestam da maneira como eles se manifestam, de acordo com a originação dependente, condicionada dos fenômenos, então, por que se colocar fora do caminho, buscando algo que não é aquilo que está aqui agora? Quando Dogen, no Shobogenzo, ele coloca estudar o budismo é estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo, esquecer-se de si mesmo é estar iluminado por todos os fenômenos, estar iluminado por todos os fenômenos é deixar cair corpo e mente seu e do outro. Esquecer-se de si é abrir mão dessa identidade provisória, criada pelo nosso intelecto condicionado, pela nossa consciência condicionada, discriminatória, que separa a inexistência, né, toma como verdade algo que não é real, que é a ideia de um sujeito que observa um objeto. Mas se toda a realidade manifesta aqui agora se manifesta em uníssono, e essa verdade perpassa todos os fenômenos, como pode então haver uma separação disso com aquilo que é observado? Não existe como
duas linearidades existirem ao mesmo tempo. Compreende? Não há como essa realidade existir em paralelo à realidade dos outros fenômenos. Né? No momento em que o som acontece, invariavelmente, né, o momento em que o som toca o ouvido, invariavelmente, só há unidade entre todos os fenômenos. Não há separação. Quando eu coloco o chá na boca, eu não sinto gosto de café, não sinto gosto de suco, eu sinto gosto de chá. Invariavelmente vai ser assim. O que eu tinha para falar hoje era isso. Se alguém tiver alguma questão ou algo a mais, por favor, pode falar. Henrique apertou o botão para levantar a mão, pode falar. Boa noite, Mestre Joaquim, como vai? Boa noite. Eu tô com uma série de perguntas e vejo que alguns outros também gostariam de participar, claro. A minha primeira tem a ver com isso que você falou no final. Então, sobre não existe uma realidade paralela, ao mesmo tempo, no momento que você toma o chá tá ali, ou você também coloca, esquecer de si mesmo é deixar de lado a identidade discriminatória. Não sei se eu anotei correto. Mas você está falando de coexistência? Ou seja, eu coexisto com o chá, eu coexisto com o ar que eu estou respirando. Você está falando de coexistência? De não ser? Do não ser, é isso? Nesse Perdoa momento, se eu estiver falando alguma coisa, alguma bobagem. De maneira nenhuma. É uma pergunta extremamente importante. Nesse ponto, quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a perceber quanto a linguagem é limitada. Nós, no dia a dia, utilizamos a nossa linguagem como meio de troca de informação entre outros seres humanos, como se ela fosse realmente versátil. Mas, quando a gente trata da realidade, de fato, a linguagem é extremamente ineficaz. Então, quando você utiliza o termo coexistência, significa você, nesse momento, afirma a existência de duas coisas. Coexistir. Não existe nada que coexista. Existe apenas existência. Né? Daikan Eno, quando escreveu o poema, né? Honrai Muichimotsu. Não há nada. Originalmente não há nada. Não há separação. Né? Para existir coexistência, seria necessário duas existências. Mas o Buda Shakyamuni coloca: eu, a grande terra, todos os seres simultaneamente somos o caminho. Né? Quando, citando, né, as palavras dos mestres do passado, fica parecendo algo dogmático, né, que se deveria acreditar. Mas não é questão de acreditar. É necessário perceber que todas as formas e cores que estão diante dos seus olhos são exatamente essas que estão diante dos seus olhos. Não há separação entre isso que está sendo visto e isso que vê. Não existe a possibilidade dessas existências existirem de maneira separada. Assim como o som que toca o seu ouvido, né? Não há como o som que toca o seu ouvido existir sem que o ouvido que seja tocado exista. Da mesma forma para a língua, para o nosso olfato, para o nosso tato. Né? No hemisfério sul é inverno agora. Aqui no Japão é verão. Né? A única coisa que existe é o calor, que está nessa existência aqui. Entende? A maneira como essa existência existe, a única realidade que existe para essa existência é o calor. Se a gente pensa a partir do princípio de que essa identidade de fato existe, o questionamento é: não, eu estou sentindo frio. Mas não é essa a questão. Olhe para a sua existência.
estudar o budismo é estudar a si mesmo. Não há como a projeção que está na sua mente sobre uma outra possível realidade aqui no hemisfério norte, olhar apenas para essa projeção intelectual não vai fazer com que você perceba a realidade manifesta aqui e agora. Então, quando eu falo que só existe o calor, você não tem que olhar para as palavras que eu estou dizendo, para o significado das palavras que eu estou falando. Você tem que olhar para você. Você olha para você e olha a realidade manifesta aqui e agora, nesse instante. Qual é a realidade manifesta aqui e agora, nesse instante? Aqui é o frio. Compreende? Mas eu tenho... Desculpa, Ivan, mas eu queria só complementar. Não há uma contradição quando a gente escuta que é preciso esquecer de si mesmo e depois escuta que o budismo é estudar a si mesmo. E como me encontrar nessas duas frases que soltas não podem não estar representando bem a realidade, né? O conceito real. Estudar o budismo é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Budismo não é nada senão a realidade manifesta aqui e agora. Da maneira como todos os fenômenos se manifestam. Como a gente viu no caractere Shu, de Shukyo, que a tradução para o português, segundo os dicionários, é religião. Mas Shu significa aquilo que é a verdade absoluta, né? Budismo é isso, é a realidade manifesta aqui e agora. A realidade manifesta aqui e agora é a verdade absoluta, né? Não há possibilidade de eu estar aqui no verão e sentir frio. Essa é a realidade. Eu não posso compreender essa realidade enquanto essa sensação de identidade continuar trabalhando, continuar tentando compreender apenas as palavras e as explicações que estão na minha cabeça. Enquanto eu não esquecer esse condicionamento intelectual da minha mente, eu não vou perceber o calor que está aqui agora. E vou me questionar, mas é inverno no hemisfério sul. Quando eu me questiono, é inverno no hemisfério sul, eu não estou tratando da realidade manifesta aqui agora. E eu só posso olhar para a realidade manifesta aqui agora quando eu, de fato, abandono. Não no sentido de nunca mais vou utilizar a intelectualidade. A gente sabe disso, né? Mas quando eu abro mão de tentar entender a realidade por meio dos conceitos e explicações intelectuais que a minha consciência está condicionada a utilizar. Enquanto eu não olhar para o que está acontecendo aqui agora, de maneira direta, sem intermédio, vai ser confuso. Compreende? Okay. Ivan, pode falar? Acho que seu microfone está fechado. Eu continuo no meu coro. Estudar a mim mesmo com o ego não manifestado. Essa é que é a minha dificuldade. Quer dizer, eu tenho que estudar a mim mesmo, mas antes de estudar a mim mesmo, desculpa, o meu ego não pode ser manifestado. Esse aqui é o meu koan, há 15 anos. Essa frase, quando a gente coloca ela para o português, mesmo em japonês, ela, para nós,
condicionados à intelectualidade, faz as coisas ficarem muito mais difíceis, né? Porque quando a gente fala que estudar o budismo é estudar a si mesmo, e estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo, a gente não percebe que estudar e esquecer é a mesma coisa. A nossa prática, o que é a prática? O que é o Shugyo? O que é a prática? Se não esquecer. O que significa esquecer? Esquecer o julgamento, esquecer a classificação, esquecer as explicações, esquecer a intelectualidade. O meu mestre de ordenação, Saikawa Doshi Orochi, quando ele era superior para a América do Sul, nas orientações de Zazen ele sempre falava: não faça qualquer tipo de julgamento, não faça qualquer tipo de classificação, não faça qualquer tipo de seleção. Isso é a prática. Dogen foi claro: estudar o budismo é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Ora, se estudar o budismo é estudar a si mesmo, e estudar a si mesmo é esquecer-se de si, então estudar é esquecer. Não é compreender mais, não é acrescentar mais conceitos, não é acrescentar mais palavras ao vocabulário. Estudar significa esquecer. E esquecer significa ser iluminado por todos os seres. Ou seja, quando não há julgamento, quando não há classificação, quando não há prisão na intelectualidade, a realidade manifesta aqui agora é completa, perfeita, da maneira como ela se manifesta. E a única realidade manifesta aqui e agora é calor. Alguém tem mais alguma questão? Taijin-san? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Desculpa ter atrapalhado a entrada no meio, desculpa o atraso. Imagina. Só comentário, dúvida, né? Antes do senhor fazer a explicação da tradução dos kanjis, eu não sabia sobre o Jinnai, era uma referência ao Daikan no, mas na primeira leitura que eu fiz, parecia que ele estava fazendo uma referência direto à discussão do Zen do Norte e Zen do Sul. Né? Parece que ele está trazendo à tona algo para depois complementar, algo assim, me corrija, né? A dúvida é essa. Parece que ele está colocando assim, tem essa questão, prática, iluminação. Isso já foi tratado, mas aí o texto vai se desenvolver a partir disso. É exatamente isso, porque o monge Jinshu, ele é a personificação do Zen do Norte, né? Aqui, Zen do Norte e Zen do Sul é um ponto da história do Zen na China em diferentes interpretações dos ensinamentos, né? Então, a nossa tradição Soto é uma das cinco principais tradições do Zen no sul da China, né? E existiram outras também que estavam mais presentes no norte. E Jinshu tem justamente essa influência, né? Então, o episódio entre Jinshu e Eno é justamente esse episódio que a gente compreende a diferença da interpretação entre o Zen do Norte e o Zen do Sul. É exatamente esse ponto. Que ele traz como referência o poema, essa frase, esse Jinnai, é o termo que o Eno usa na construção do poema dele, né? No caso aqui, seria um sumário do... como que é? Shusho Ito, né? É também a mesma coisa, exatamente. Shusho Ito. Que prática e despertar, realização, é a mesma coisa, né? Agora, por mais que eu fale que prática e despertar é a mesma coisa, isso precisa ser realizado. Por que prática e despertar é a mesma coisa? E aqui a gente tem o perigo de cair numa interpretação que, aliás, é mais comum do que deveria, de que apenas colocar o Kessa, sentar em uma posição imitando os Budas em silêncio
é a prática, né? Isso é muito comum aqui no Japão e no Ocidente também, em que apenas sentar-se sem fazer absolutamente nada, apenas imitando os Budas, é suficiente, né? E a gente pode perceber aqui que não é bem isso, né? A gente vai ver no decorrer do texto que não é bem isso, né? Obrigado. Obrigado, Rodrigues. Henrique? Mestre, mais uma vez, uma última pergunta. Eu tive uma leitura, uma sensação diferente ao ler esses primeiros versos. Por exemplo, tá? Se a verdade é livre, então por que buscar meios para realizá-lo? O que eu entendi disso, e me corrija se eu estiver errado, mas eu senti de uma forma diferente a frase, é que não há necessidade de buscar meios para realizá-lo. A verdade é livre. Ou seja, aí trazendo um pouco do que eu tenho vivenciado, esse meu caminho no Zen, né? É simplesmente sentar, sem buscar essa verdade. Aí eu queria saber se faz sentido essa minha perspectiva. E a mesma coisa seria para a primeira frase, né? Ao buscar o caminho é originalmente completo e perfeito, ou seja, há uma afirmação. Como pode haver prática e despertar? Ou seja, como estaria mesmo até na frase, né? Prática e despertar seriam a mesma coisa, então o caminho é originalmente completo e perfeito, então mais uma vez seria apenas sentar-se e sem qualquer busca. Então eu li tive essa perspectiva, essa foi meu olhar. Ela tá coerente com o texto? Ou eu me perdi um pouco? Porque eu também entendi a sua explicação, tá? Mas eu tive uma perspectiva um pouquinho diferente. Permita-me perguntar. Isso para todas as pessoas que estão ouvindo. Apenas sentar-se sem buscar nada, isso já te faz satisfeito? Se já te faz satisfeito, então não é necessário mais fazer absolutamente nada. Se você de fato apenas só se senta e mesmo assim você ainda percebe que não é bem isso, então eu o convido para vir comigo, para estudar comigo. Essa questão que o Dogen coloca foi a questão que fez ele ir até a China. E aqui ele coloca no Fukanza Zengi como uma provocação. Por quê? Se todos os seres já possuem a natureza Buda, então por que a gente vai praticar? Então por que a gente precisa fazer alguma coisa? Então basta só a gente sentar em silêncio, imitando uma estátua de Buda. Mas eu pergunto, se as pessoas que só se sentam imitando uma estátua de Buda, sem buscar nada, elas estão satisfeitas? Né? Aqui Dogen, ele provoca. Ele está provocando. Vocês acham que é só se sentar sem fazer nada porque nós já temos a natureza Buda? Isso não passa de compreensão intelectual. Se não existe, de fato, a paz verdadeira na existência aqui e agora, só sentar sem buscar nada não ajuda em nada. E a gente vai ver mais pra frente no texto em que e é um pouco paradoxal, né? Porque a gente chega no limite da palavra, mas quando nós sentamos em Zazen, de fato, nós não temos nenhum tipo de técnica, nenhum tipo de procedimento como outras tradições budistas têm, como, por exemplo, contar a respiração, como visualizar a mandala, como focalizar em alguma parte do corpo, ou mesmo prestar atenção na respiração. A tradição Soto não se utiliza nenhum desses métodos. Né? No entanto, essa busca
é um fazer nada ativo, buscando compreender o que é a realidade. No Ben-Doa do Dogen, ele coloca lá que a gente tem que buscar o caminho como se a nossa cabeça estivesse em chamas. Como se fosse a coisa mais importante, mais imediata que a gente precisasse fazer. Imagina você estar com a sua cabeça pegando fogo. A primeira coisa que você vai tentar fazer é apagar o fogo. Essa mesma vontade tem que ser para buscar o caminho, né? Então, você não vai ficar sem fazer nada enquanto a sua cabeça estiver pegando fogo. Enquanto a sensação de paz verdadeira não for presente, não adianta não fazer nada. É necessário sentar e esquecer. Isso que é estudar. Lembra que a gente viu? Estudar é esquecer. Abrir mão dos julgamentos, abrir mão das comparações, abrir mão das classificações, abrir mão da conceitualização. Isso é prática, isso é zazen. A gente fica parado, não há nenhum tipo de procedimento mental, de contagem, de visualização, qualquer coisa do tipo, mas existe um fazer nada ativo, onde, de fato, não se julga, não se compara, não se faz nada, em busca de compreender a realidade aqui agora. No capítulo Gyoji do Shobogenzo Dogen, ele fala que a prática é Hoshin Shigyo Bodai Nehan. Hoshin significa despertar a vontade da prática. Shugyo é realizar a prática, é o esquecer. Bodai é o despertar. E Nehan é a paz verdadeira, a paz completa e perfeita, do Nirvana, né? Tudo isso é uma única coisa, não é um processo, né? Realizar, despertar a vontade da prática é por si só a prática, é esquecer-se de si, porque despertar essa vontade de praticar, esse não fazer nada ativo, é por si só o esquecer. O esquecer por si só é o despertar, por estar já aqui agora com a realidade manifesta, sem qualquer intermédio, sem qualquer separação. Isso é a paz verdadeira do Nirvana, aqui agora. É uma única coisa só. Entende? Alguém tem alguma outra coisa mais? Genjo-san? Genjo-san tem alguma coisa para falar mais? Não. Não? Tá. Ah, tem? Tudo bem. Ok. Tudo bem. Maravilhoso. Se ninguém tem mais nada, então, nós já passamos um pouquinho do nosso tempo. Eu acho que a gente pode finalizar por aqui. O Fukan Zazen é um texto muito interessante e basilar. Ele é o pilar para a gente compreender o que é de fato a prática do Zazen, que é a nossa principal prática. O Zazen que não se limita a cruzar as pernas, né? Que é a vida aqui e agora, da maneira como ela se manifesta, né? Eu agradeço a presença de todos. Espero que possa de alguma maneira contribuir com o caminhar de vocês. E nos vemos no próximo encontro. Ok? Muito obrigado.